Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é marketing centrado no cliente, estratégias para enfrentar desafios complexos. E para tratar desse assunto, o nosso convidado é Eduardo Dantas, que é um provocador na área de marketing, graduou-se em design, se especializou em educação e negócios e hoje atua na UA, consultoria especializada em mercados B2B, que fundou há exatamente 10 anos. Aprecia tanto uma boa pesquisa como um projeto desafiador. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteiro. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar aqui com você, com essa audiência maravilhosa. Eduardo, nós recebemos ao longo desses últimos episódios, aliás, o tema relacionamento com o cliente, experiência com o cliente, sempre é um tema que aparece, mesmo que o tema central da entrevista não seja esse, sempre o cliente é o foco das atenções. E ao longo desse tempo nós reunimos alguns ouvintes que mandaram através do canal de relacionamento do nosso podcast, perguntas, né? E sempre fica guardada para esperar enfim, um entrevistado que possa desenvolver esse assunto. E, sem dúvida alguma, você é o especialista para tratar de 3 perguntas que surgiram ao longo dessa temporada. A primeira Legal. pergunta veio de Leandro Farias, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele diz o seguinte: como equilibrar a personalização em larga escala sem perder a autenticidade da marca e não esbarrar em questões de privacidade de dados? Isso aqui já daria um curso, né, Eduardo? É uma excelente pergunta. Não sei se a gente vai ter tempo suficiente para responder, mas vamos lá. Assim, eu acho que essa pergunta que tem muita gente se fazendo. E eu gosto de pensar assim, vão ter várias formas de responder essa pergunta, mas eu gosto de responder dizendo o que não é. Como você não fazer para trabalhar essa personalização em escala, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, privacidade de dados é importantíssimo e significa que você está respeitando o seu cliente, Leandro. Então, eu recomendaria atuar sempre dentro da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, sempre informar para o seu cliente para que os dados dele estão sendo utilizados, onde estão sendo utilizados e onde estão sendo armazenados também. Mas, para falar especificamente de personalização, eu diria que personalização em escala ela é um termo que leva o marqueteiro para aquele tom mais pejorativo. Na verdade, a personalização em grande escala, ela não vai ser tão personalização assim, se ela for realmente em grande escala. Ela não vai ser tão personalizável. Então, quando a gente fala em personalização em grande escala, muitas vezes você vai pensar em pequenas mudanças, né, de mensagem que vão indicar que você está falando com aquela pessoa dentro daquele segmento, né, e tudo mais. Mas a personalização de verdade, ela acontece no contato humano com o cliente. E esse contato humano ele vai acontecer mais diretamente na área de vendas. Eu gosto de ver o marketing de uma forma ampla, né, onde a gente não está só na comunicação, né, a gente está fazendo o trabalho de inovação e pesquisa, a gente está fazendo o trabalho de criação de produto, a gente está fazendo o trabalho de comunicação e a gente está fazendo o trabalho de entrega de valor com vendas. Né? Eu gosto muito da definição de Kotler, quando diz que marketing é criar, comunicar e entregar valor a um grupo de clientes por um lucro. E aí, pensando nessa ideia, a gente falar de personalização em grande escala, né, o marketing, principalmente hoje, se a gente tratar em estratégia de account-based marketing, né, de ABM, ele vai trabalhar a personalização focando em determinados segmentos da indústria que a sua empresa atende, focando em determinadas funções, por exemplo, dentro
uma determinada indústria, ou até dentro de uma determinada empresa, porque você pode focar o ABM, né, diretamente dentro de uma empresa específica, mas quanto mais a gente foca, mais a gente personaliza e, claro, mais a gente perde escala também, né? Então, o que eu tentaria é equilibrar ações de foco mais amplo, né, onde você consegue aí fazer sim alguma escala, e você pode fazer bem nos dois casos, tá? Com ações de foco mais estreito, onde você consegue alcançar, de repente, pessoas dentro da mesma conta até, né? Você pegar contas, e aí falando até do mercado brasileiro, né? Contas como Petrobras, Vale, empresas que são mercados em si, né? Uhum. Você consegue atuar muitas vezes, dependendo do seu nicho, da sua empresa, você consegue atuar em diferentes áreas dessas mesmas empresas, né? E aí atuando com um foco mais específico de acordo com as necessidades de cada uma dessas áreas. Quando a gente É, fala em foco do cliente, uhum. eu estou olhando para aquilo que são os desafios do seu cliente. Então, quando a gente fala em personalizar a mensagem, tem que personalizar a mensagem para o desafio do meu cliente, né? Não é personalizar a mensagem só para o nome da pessoa ou para a função dela, né? Mas entender exatamente quais são esses desafios. E Eduardo, eu achei a sua colocação extremamente importante, porque muitas vezes você coloca personalização e achando que nós vamos esquecer da massificação. Na verdade, essas duas estratégias, elas devem caminhar em conjunto. Você sim tem que continuar falando da reputação da marca, né? Isso para um grande público, né? Usando os meios de comunicação de massa, que continuam e vão continuar sendo um instrumento extremamente importante, mas você pode analisar o seu cliente, analisar alguns clientes e fazer uma ação mais direcionada, mais personalizada, ou seja, uma coisa não exclui a outra, né? A gente sempre tenta achar que uma nova estratégia, uma nova ação vai acabar com as estratégias e as ferramentas do passado. Pelo contrário, né? Essas ferramentas, elas vão se somando, né? Exatamente. A gente chama o cemitério de métodos, né? As pessoas estão sempre matando. Eu acho que estão tentando matar o e-mail há pelo menos uns 20 anos. É verdade. E é uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar. É fantástico. E quer ferramenta mais personalizada do que o e-mail? E que você consegue pensar, né, antes de mandar a estratégia, que você consegue respirar, né? Não é tão Exatamente. rápida com o WhatsApp, ou seja, você consegue formalizar melhor a sua proposta, a sua ideia, né? Do que Exatamente. aquela comunicação fast food, né? Que muitas vezes o Exatamente. WhatsApp acaba adotando, né? Bom, o Exatamente. A gente Edu, cria narrativa, né? sim. Eduardo, nós temos uma outra pergunta aqui que veio de Tainá Mota, desculpa, Tainá Moura, de Salvador, Uhum. na Bahia. Ela diz o seguinte: em tempos de tantas mudanças no comportamento do consumidor, como a empresa pode manter o foco no cliente sem comprometer sua eficiência operacional? Adorei essa pergunta. Adorei essa pergunta. E as duas coisas, elas não são opostas. Sim. Foco no cliente e eficiência operacional tem que andar de mãos dadas. E deixa eu explicar um pouquinho assim, o que que eu entendo por foco no cliente. Acho que tem duas formas de a gente interpretar isso. Tem um foco no cliente, que é aquilo que a gente coloca no quadrinho, né, e está lá entre os valores da empresa, na sala de reuniões, com o board, e que na verdade está escrito e nem sempre é praticado. E tem uma outra visão que eu gosto de falar, que é foco do cliente, ou seja, eu tentar olhar, enxergar o meu negócio sob a perspectiva do cliente. Então, olhar para onde esse cliente está olhando. E quando a gente fala para onde o cliente está olhando, né, o cliente está olhando para uma empresa que precisa ser sustentável também. Ele está olhando para, claro, necessidades dele em primeiro lugar, aquilo que é mais importante para ele, aquilo que é prioridade para ele. Mas se é algo que resolve um problema dele e ele quer continuar resolvendo esse problema, né, esse cliente também vai querer fazer isso por um certo período, né? E se a gente está falando em B2B, né, ou seja, relações entre empresas, dificilmente você vai ver um comprador sério que queira arruinar o fornecedor, né? Ele quer construir parcerias de longo prazo. Então, interessa para um comprador que esse fornecedor seja eficiente. Até porque muitas vezes os trabalhos B2B, eles não são do tipo eu peço, você executa. Eles são muito mais, principalmente quando a gente entra na parte de serviço, são trabalhos a muitas mãos.
né? Onde muitas vezes essas equipes de negócios trabalham em conjunto. Hum, Então, se eu contrato um fornecedor, se eu sou um comprador, contrato um fornecedor que é ineficiente, ele vai me tornar ineficiente também. Então, se eu estou olhando com o foco do cliente, eu tenho que entregar um serviço eficiente, porque eu vou tornar esse cliente também mais eficiente. exatamente. E esse ponto, né, ele é extremamente importante, porque quando você coloca, né, foco no cliente, você pode ter empatia ou não. Mas quando você coloca a questão do foco do cliente, a empatia é uma obrigação, né? Você tem que Exato. realmente sentir o que o cliente sente, e aí entra a questão de analisar as dores do cliente, analisar as expectativas, analisar profundamente a necessidade desse cliente, os desejos, e aí, a partir daí, você ou criar produtos, ou criar marcas, ou criar estratégias, ou adaptar as que já tem em função do que você capturou, né? E outro ponto que eu acho Exato. fantástico na sua colocação é, quando você olha para o relacionamento B2B, que aparentemente, né, num primeiro momento, você fala assim, a quantidade de relacionamentos acaba sendo menor. Pelo contrário, às vezes você, para fechar uma negociação dentro daquela empresa, você tem que se relacionar com a pessoa de produção, porque é o que vai ser o consumidor do seu produto, mas você vai ter que se Uhum. relacionar com a pessoa de compras, que é o comprador do seu produto, às vezes vai ter que se relacionar com o departamento de marketing ou vendas, que vai ser o formador de opinião dentro da organização, e cada um tem a sua característica, tem as suas expectativas. Então, não é mais fácil, pelo contrário, ele é Não, não é extremamente nada mais complexo. fácil. Não é nada mais fácil, né? Até que a gente tem o nome vendas complexas aplicado a vendas para grandes empresas, grandes contas, justamente porque a quantidade de relacionamentos que você precisa construir ao longo do processo de venda torna a venda mais longa e a própria natureza dessa venda, vamos olhar um pouco para. Eu gosto sempre de fazer esse exercício, né? Olhar para o lado do comprador. A natureza da compra de um serviço corporativo, muitas vezes ela é muito custosa também, Sim, né, para a própria empresa que está comprando. Então, eu estou falando só de custo financeiro, que é alto, né? A gente está falando aí de compras de milhões, por exemplo, né? Às vezes milhares, né? Centenas de milhares, mas muitas vezes milhões, podendo chegar a bilhões, né? As quantias dessas compras. Você sim. imagina o risco de uma compra dessa, né? Imagina, dependendo do tipo de serviço, o impacto que uma compra, né, adequada ou inadequada pode ter para a empresa. O impacto que esse serviço ou produto que está sendo comprado vai ter sobre a marca da empresa. Imagina uma Apple comprando o chip errado, ou a Sim, tela do celular, né, errada. sem Então, dúvida. existe um risco da compra que ele é muito grande. E isso torna a venda muito mais complexa. Ninguém toma decisão sozinho mais nessas grandes compras. Sim. Esse risco é compartilhado, esse risco é diluído. Então, toda essa complexidade de relações, ela faz parte desse escopo aí do marketing B2B, né? Sem dúvida. E o que você está dizendo, né? A troca de atributos entre uma marca e outra, ela acontece de uma forma muito mais efetiva, né? Do que na relação B2C. Eu não vou pegar os atributos de um cliente final e trazer para minha empresa. Posso, enfim, o conjunto desses clientes pode formar uma segmentação. Mas no B2B, você tem uma troca de atributos de uma forma muito mais efetiva, né? Eu lembrei na sua colocação da Intel em relação aos notebooks, né? A Exato. Intel, ninguém comprava antigamente notebook olhando para o processador, e a Intel mudou esse jogo, Uhum, se tornou, uhum, o poder de barganha da Intel se tornou maior do que o próprio fabricante de computador, né? Porque ele fez um trabalho, né, de push and pull, e isso uhum, fez com que a marca valorizasse o produto final. Então, você ia comprar exatamente. um notebook e falava, que marca é essa? Ah, marca X. Mas qual é o processador? Ah, Intel. Ah, então esse notebook é bom. Então, essa Exatamente. troca de atributos no B2B é algo extremamente importante. E aí é o que você falou em relação a riscos, né?
É porque tanto pode ser para o bem, pode ser também um ponto negativo nessa relação, né? Exatamente, exatamente. E aí entra a aversão à perda, né, Luiz? Porque a gente sempre vai ter mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, Sem quanto maior dúvida. o risco, mais eu vou querer me cercar de garantias e de informações que, na verdade, me deixem mais confortável em fazer a compra. Sem dúvida. Eduardo, acho que dá tempo mais de uma pergunta Dá sim. do Gustavo Ribeiro, aqui de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: quais foram os principais aprendizados que você teve ao ajudar empresas B2B a desenvolverem estratégias centradas no cliente em mercados mais conservadores? Olha que pergunta bacana aí, que já você pode dar o gancho para falar um pouco do seu trabalho, né, da sua atividade, em função dessa pergunta aqui. Muito boa pergunta. E a questão do mercado conservador é a resistência à mudança, né? E a gente vai pegar esse conservadorismo muito na cultura da empresa. Então, quando eu chamo de marketing para o mundo real, tá? Porque a gente tem o marketing, né, onde a gente fala das metodologias, a gente fala das ferramentas, a gente fala de tudo aquilo que a gente faz para colocar na rua, o marketing da porta para fora. Mas esse marketing da porta para dentro, que é como você faz a mudança acontecer dentro da empresa, é tão importante quanto. Porque se essa mudança não acontecer, é o que eu chamo de mundo real, que é o mundo interno da empresa, dos conflitos de interesse, né? O marketing da mudança que você precisa fazer acontecer. Ele depende da sua capacidade, né? Como se você estiver trabalhando numa empresa que está no mercado conservador, é a sua capacidade de conseguir o buy-in do seu gestor para poder, de fato, efetuar a mudança. Mas tem uma coisa sobre mudança, assim, tem muita gente que estuda isso e vai poder falar de mudança. Mas se a gente olhar para a forma como as pessoas agem e para a nossa própria natureza, faz muito mais sentido a gente implementar mudanças graduais do que mudanças radicais. A mudança radical, ainda que você tenha um campeão interno que vai abraçar a mudança radical, o risco é alto. E o Sem risco dúvida. vai ser alto para você também se você estiver apoiando essa mudança radical. Então, o melhor a fazer é a gente adotar uma perspectiva da complexidade. Qual é a perspectiva da complexidade? A gente não sabe o que vai acontecer. Na mudança, a gente não sabe o que vai acontecer. Qualquer mudança. Quando você envolve pessoas, porque a gente não consegue controlar o que as pessoas vão fazer. Você pode fazer o melhor plano do mundo, né? Pode ser tecnicamente perfeito, mas assim que ele entrar em execução, vão ser pessoas executando, vão ser pessoas conversando, pessoas com diferentes interesses, com diferentes bagagens, experiências. E você não tem como prever como as pessoas vão agir. E muito menos o seu mercado. O marketing ele é naturalmente imprevisível, porque você não sabe como o mercado vai reagir àquilo que você vai fazer. Sem dúvida. Então, o que eu recomendo é fazer alguns testes em paralelo, tá? Algumas sondagens em paralelo daquilo que você acredita que seja o melhor caminho. Conforme você vai avançando, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. E aí um segundo passo importante é você não aumentar, por exemplo, drasticamente o orçamento, uma vez que você vê que a estratégia está funcionando. Por quê? Porque também não adianta você aumentar drasticamente, continua aumentando aos poucos, né? Não promete resultado em curto prazo. Você pode entregar resultado em curto prazo, mas se você promete só resultado em curto prazo, isso pode acabar cegando você para as possibilidades no longo prazo e forçando você, muitas vezes, tomar algumas atitudes um pouco mais radicais em relação à mudança para conseguir o resultado no curto prazo e acabar prejudicando o longo prazo. Então tenta equilibrar, né? Coloca algumas iniciativas de curto prazo, mas sempre equilibrando com iniciativas de longo prazo também. O ideal é você manter uma regra de 50-50, 50% curto prazo, 50% longo prazo, né? E a mudança sempre sondando, testando, e aí existem diferentes níveis de teste, tá? Você pode fazer um teste simples, como por exemplo, desenvolver uma proposta de valor e apresentar para um grupo específico de clientes, se você quer lançar uma inovação, antes de colocar no mercado. Tá? Chama esse grupo de clientes, conversa, né? Faz uma primeira apresentação da ideia. Aí, legal, desenvolve um protótipo um pouco mais estruturado, apresenta de novo. Né? Você está fazendo
sondagens de baixo risco aqui. Em Uhum. paralelo, tenta desenvolver outras coisas, né? E aos poucos você vai vendo o que que vai funcionando, o que que não vai funcionando. Não tenta aquele tempo de, não, vamos esconder o jogo e depois a gente lança tudo de uma vez e faz um barulho. Esquece. Isso ficou para trás. Pois é. Bom, Eduardo, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Foi um bate-papo extremamente produtivo, né? Com muito conhecimento, com muitas colocações e que vão permitir ao nosso ouvinte uma investigação, uma profundidade maior em seus estudos, em suas pesquisas, né? Porque vários insights foram oferecidos aqui para isso. Queria te agradecer a disponibilidade de tempo, o carinho, né, de estar aqui conosco e queria deixar esse espaço final para você falar da sua empresa, do seu trabalho, deixar algum contato, como que as pessoas te encontram, Eduardo? Legal. Luiz, obrigado. Para mim é um prazer imenso participar aqui, assim, ter esse momento de bate-papo com você, ter esse momento de conversa com o público. Para mim é um prazer e pode me chamar de novo que eu volto. Para me encontrar, eu uso basicamente o LinkedIn como plataforma de Hum. comunicação. Então, você pode entrar lá no LinkedIn, barra IN, né, linkedin.com, barra IN, barra Edu Dantas, você vai me achar. Meu e-mail eu posso deixar aqui para vocês também, quem quiser, edu@ua.com.br. O A é W-A-A-H. O A significa We Are All Human, porque apesar da gente ser especializado no B2B, e a gente, às vezes, muitas vezes, né, vai pensar que B2B não são relações entre empresas. Não são relações entre pessoas que trabalham em empresas, mas são, sobretudo, pessoas. Então, somos Sim. todos humanos. We are all human. Você não vai mais esquecer o A. wah.com.br. E podem me contatar para qualquer assunto que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu estou super aberto. Posso demorar um pouquinho para responder, mas não deixe de responder. E também todos esses dados do Eduardo, eles vão estar na descrição do nosso podcast, então vocês podem também pesquisar direitinho, e também eu sempre deixo o canal do podcast à disposição, né? É o WhatsApp do canal, que está aí já passando nas letras que estão aqui embaixo, e que vocês podem mandar e eu transmito para o Eduardo, porque eu tenho um princípio que todos os nossos entrevistados não saem aqui mais do nosso WhatsApp, né? Porque vão surgindo, é um network fantástico, vão surgindo oportunidade de Legal. cursos em conjunto, pesquisas, até livros. Esta semana acabamos de receber um ok de uma editora de um livro que veio fruto de uma entrevista que eu fiz com Legal. o Tércio Vitor de Lima e que acabou virando o projeto do livro. Então, esse Legal. network, ele acaba Legal. acontecendo. Legal. Quero... Luiz, Oi, diga. não, aproveitando você, desculpa, mas você falou em Imagina. livro, eu acabei de me lembrar. Eu tenho uma newsletter, que é a Marketing Antigenérico, Hum? justamente nessa linha, né? Assim, eu sei que o genérico não funciona, tá? O genérico é o quê? O marketing genérico é esse que te perturba, né, o sábado de manhã e tenta fazer o que todo mundo faz para ver se funciona. Não funciona porque funciona em outro contexto, mas não quer dizer que vai funcionar aqui. Isso é o genérico. Então a gente é Hum, o antigenérico. Eu não sei qual é a resposta, mas eu sei que desse jeito não dá para fazer. hum. Então, assina lá a newsletter e se você ficar atento, né, no momento que esse podcast for lançado, já deve estar sendo lançado também, em pouco tempo, o livro Marketing Antigenérico, com algumas das melhores edições da newsletter, né, que vão estar reeditadas, né, atualizadas, porque já tem mais de 50 edições. Eu comecei a newsletter em 2022, então já tem bastante coisa lá escrita. Vocês podem acompanhar e em breve vão ter o livro também, para poder ler com mais conforto. Já está convidado, quando sair o livro, nós vamos fazer um podcast só para falar desse livro, desse lançamento. Vai Maravilha, ser um prazer, legal. porque nós queremos justamente isso, né? Mostrar as pesquisas, os estudos, e um livro, nós sabemos o trabalho que dá de pesquisa, de envolvimento do pesquisador, né? E queremos Uhum, lançar, sim, aqui no nosso canal. Já está legal, convidado. maravilha. Obrigado, Bom, Luiz. queridos amigos,
né, do Projeto Podcast. Até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.